Proofread this. Moody mandou avisar que Severus estaria em Spinner's End no final da tarde de sexta-feira. Hermione se preparou e esperava que fosse uma conversa mais fácil do que a que tivera com Minerva. Ela e Severus haviam feito uma espécie de amizade durante a guerra. Tinha sido iniciado por Hermione quando ela apareceu em sua porta após a morte de Dumbledore, pedindo-lhe para treiná-la na preparação de poções. Com o passar dos anos, conforme os relacionamentos de Hermione com outros membros da Ordem se tornavam tensos, eles passaram a desfrutar da amargura mútua da companhia um do outro. Não que eles estivessem perto. Nenhum deles teve tempo para ser amigo de ninguém. Eles simplesmente sinalizaram seu respeito um pelo outro com pequenos gestos. Severo não insultou cruelmente Hermione durante as reuniões da Ordem do jeito que ele insultou todos os outros. E Hermione calou as suspeitas contínuas de Harry e outros sobre se Severo estava realmente do lado da Ordem, já que eles não estavam ganhando. Quando Hermione chegou à casa de Severo, ela encontrou a porta entreaberta para ela, e Severo preparando cerveja na cozinha. A sala cheia de vapor foi um ataque sensorial. A preparação de poções deu a Hermione o hábito de identificar cheiros compulsivamente. O ar estava denso com os aromas combinados de ervas cozidas e tinturas. Yarrow afiado e doce. O mofo das flores secas do dente de leão. O amargor mineral das raízes moídas. E o ardor e aspereza das cascas de ovo de cinzeiro que ela quase conseguia sentir no ar. O travo da magia se espalhou pelos aromas, agarrando-se a sua pele e cabelo. Algo novo? Ela perguntou depois de vê-lo se encolher sobre o caldeirão por vários minutos. Claramente, ele respondeu em um tom sarcástico enquanto adicionava uma gota de veneno de acromântula. A poção fez arrotar uma nuvem de vapor amarelo amargo e Severus recuou para evitá-la com um leve silvo de irritação. Hermione olhou para os ingredientes postos. Existe uma nova maldição? De fato. Dolohov se superou desta vez. Fácil de lançar e altamente eficaz. Contra-atacar é simples, mas o dano é imediato. Eles começarão a usá-lo no campo em breve. Que tipo? O ácido contagioso ferve. Hermione apertou os lábios e respirou fundo. Ela teria que fazer muitas pesquisas para se preparar. Feitiços de ácido raramente apareceram durante as batalhas no passado, mas os efeitos deles eram frequentemente devastadores e difíceis de curar. Severus adicionou 4 gotas de Mundil, e então se virou para encará-la. Você tem 20 minutos, disse ele, passando à frente dela para a sala de estar. Ela demorou mais um momento para estudar a poção que fervia lentamente antes de se virar para segui-lo. Ouvi dizer que você está se sacrificando pela causa. Ele disse lentamente de uma poltrona antes que ela se sentasse. Moody disse que você achou que era uma oferta legítima, ela disse uniformemente. Verdade, disse ele. Ele não ofereceu chá. Por quê? Ela perguntou. Não havia sentido em ser tímido. Ela queria respostas diretas. Depois de tantos anos de guerra, ela descobriu que Severus respondia a perguntas curtas e diretas melhor do que qualquer outro. Draco Malfoy não serve a ninguém. Ele respondeu. Hermione esperou. Claro, tecnicamente ele serve ao Lorde das Trevas. Ele disse, fazendo um gesto de desprezo com a mão, mas isso é por necessidade, não por lealdade. Sua motivação é de natureza pessoal. Seja qual for o motivo, ele decidiu que a Ordem pode capacitá-lo a alcançá-lo melhor do que o Lorde das Trevas. Severus fez uma pausa e acrescentou. Ele não será leal à Ordem, mas será um espião tão excelente quanto um comensal da morte. Vale a pena se não podemos confiar nele? Hermione perguntou. Neste ponto, não acho que a Ordem tenha outra opção. Você? Hermione balançou a cabeça e agarrou os braços da cadeira. E eu acho que ele calculou mal um pouco quando fez sua oferta. Severus acrescentou. Quão? Pedindo por você. Acho que foi um erro da parte dele. Severus disse olhando para ela especulativamente. Hermione piscou. Por quê? Como mencionei ao Moody, observei que Draco tinha uma espécie de fascinação por você na escola. Não interprete mal, não estou afirmando que tenha sido algo significativo, muito menos sério. No entanto, você foi alguém que ele notou. Você pode usar esse fato a seu favor. Não acredito que ele perceba. Ele exigiu ser meu dono. Eu acho que ele percebeu isso. Hermione apontou. Se ele simplesmente quisesse um corpo para possuir ou foder, ele poderia conseguir praticamente qualquer um que quisesse com pouco esforço. Você dificilmente é Helena de Troia, e mesmo que fosse, ele não vê você há quase 6 anos. E você certamente não era então. Duvido que ele saiba como você é atualmente.
Na lista de rancores que ele provavelmente carrega agora, eu duvido que sua rivalidade acadêmica ainda se qualifique. Snape respondeu. Você não é o motivo para sua troca de lealdade. As palavras de Severo mergulharam Hermione em um estado de alívio e desespero simultâneos. Ela não queria a atenção de Draco Malfoy, mas ela precisava. Ela se sentiu repentinamente tentada a chorar pela impossibilidade absoluta da missão que tinha. Portanto, continuou Snape, sua decisão de incluí-lo em suas demandas é uma abertura. Se você decidir aceitar, você poderia torná-lo leal. Pelo quê? Seduzindo? Hermione perguntou ceticamente. Mantendo o interesse dele, disse Snape, revirando os olhos como se ela fosse estúpida. Você é uma bruxa inteligente o suficiente. Seja interessante para ele. Encontre o caminho para a mente dele para que ele comece a querer o que não pode simplesmente exigir de você. Você com certeza não vai segurá-lo com suas artimanhas femininas. Snape bufou ao dizer isso. Homens como Draco Malfoy são ambiciosos, o que os deixa rapidamente entediados com qualquer coisa que seja fácil para eles obterem. Sexo é possivelmente uma das coisas mais fáceis de conseguir. Até mesmo sexo com você agora, dados os termos que ele estabeleceu. Você terá que ser mais do que isso, e você terá que fazê-lo ver isso. Hermione deu um breve aceno de cabeça com a segurança que não sentia quando Snape acrescentou. Ele terá uma vantagem considerável de poder sobre você. No entanto, o fato de você prender a atenção dele significa que você ainda pode ter uma mão que vale a pena jogar. Depois de quase 6 anos, quando ele teve a chance de exigir qualquer coisa, você foi o que lhe ocorreu pedir. Você terá que utilizar esse conhecimento com cuidado se quiser equalizar as coisas ou torná-lo leal. Malfoy não é estúpido. Ele vai esperar por isso. Ele vai. Mas você acha que eu consigo? Você está tentando pescar elogios, Irta. Granger. Severus disse friamente. Neste ponto da guerra, acho que quase tudo vale a pena tentar. É altamente improvável que você tenha alguma chance de sucesso. Você concordou em se vender em troca de informações para um mago incrivelmente perigoso que obteve a maior parte de seu poder por meio de sua própria inteligência considerável. Um mago cujos motivos atuais são um mistério, mesmo para aqueles que o conhecem há toda a vida. Ele é excepcionalmente isolado e inconstante, mesmo para os padrões dos comensais da morte. Ele não chegou onde está sendo derrotado facilmente ou tendo fraquezas previsíveis. Houve uma longa pausa. Parecia que Snape não tinha mais nenhuma visão a oferecer. Hermione se levantou, sentindo-se desmoralizada. Ela estava se vendendo em uma aposta com múltiplos pontos de falha. Provavelmente seria inútil. Ela iria fazer isso de qualquer maneira. Ela hesitou, uma pergunta surgindo em seus lábios que ela quase teve medo de fazer. Ele está, ela gaguejou. Quão? Você sabe que ele é cruel? Snape a encarou com seus olhos negros inescrutáveis. Eu não o conheço bem desde o seu 5º ano. No entanto, por mais agressivo que fosse, nunca o considerei um sádico. Hermione acenou com a cabeça bruscamente, sentindo-se tonta enquanto se virava para ir embora. Desejou-lhe sorte, Sirta. Granger. Você é um amigo melhor do que Harry Potter jamais merecerá. A voz de Severus tinha um traço de arrependimento. Hermione fez uma pausa e levou a mão à garganta, traçando o polegar ao longo de sua clavícula por um momento antes de torcer a corrente de seu colar entre os dedos. Não estou fazendo isso apenas por Harry, disse ela. Severus bufou e ela o olhou defensivamente. Existe todo um mundo lá fora que nem sabe que está contando conosco. Além disso, se perdermos, que chance você acha que terei? Ele deu breve aceno de concordância. Ela deixou Spinners End sem dizer mais nada. Quando Hermione voltou para o Largo Grimmauld, ela foi ao banheiro e olhou para seu reflexo. Ela era magra e parecia cansada. Sua pele estava pálida pela falta de luz solar. Suas feições eram mais nítidas do que na escola, um pouco mais elegante. Suas maçãs do rosto salientes a deixavam mais elegante. Seus olhos, bem, ela sempre pensou que eles eram sua melhor característica. Grandes e escuros, mas com bastante fogo neles que não a faziam parecer muito ingênua. Seu cabelo permanecia como uma cruz para suportar. Ainda espesso, mas era longo o suficiente hoje em dia para que o peso segurasse um pouco. Ela o manteve trançado e preso para trás para mantê-lo fora de seu rosto durante a preparação e cura. Ela tirou a roupa e entrou no chuveiro. A água quente batendo em sua pele parecia segura. Ela não queria ir embora, mas depois de se esfregar da cabeça aos pés, ela se obrigou a desligar a água e sair. Ela lançou um feitiço de barbear rápido nas pernas e embaixo dos braços e se enxugou.
Limpando o vapor do espelho, ela avaliou o corpo no reflexo criticamente. Ela esperava que o interesse subconsciente de Malfoy estivesse principalmente em sua mente, porque ela certamente não era a Helena de Troia. O estresse havia corroído suas curvas. Ela era ossuda e de membros finos. Não é particularmente defeituoso em qualquer lugar, mas geralmente carece de suavidade nos lugares que os homens normalmente gostam de segurar. No que diz respeito ao apelo sexual geral, ela era certamente mediana. Simplesmente não era uma qualidade que ela jamais tivera o pensamento ou tempo para cultivar em si mesma. Pensar em como ela se parecia sexualmente só não parecia ter uma importância urgente. Não havia ocorrido a ela que a guerra exigiria que ela se oferecesse como amante, prostituta, prêmio de guerra para um comensal da morte. Ela não se preocupou em preocupar-se com sua roupa íntima ou roupas enquanto se vestia. Não havia sentido em fingir ter artimanhas ou atributos que ela não tinha. Ela sem dúvida faria isso mal. Tentar assumir um ângulo adicional pode fazer com que ela exceda suas limitações e revele sua mão. Enquanto se preparava para sair, olhou no espelho e passou os dedos na corrente em volta do pescoço, hesitando antes de puxá-la debaixo da camisa e olhar para o amuleto pendurado nela. O pingente de Azete, um minúsculo trono, repousava sobre uma profunda pedra escarlate, um disco solar, encaixado entre dois chifres. Tinha sido dado a Hermione quando ela brevemente estudou cura no Egito, antes de retornar à Europa para estudar na Áustria. Ela o puxou e colocou numa bolsa de contas embaixo da cama. Se ela morresse, Severus provavelmente saberia o que era. O local que Malfoy forneceu foi na vila de Whitecroft. Moody aparatou com ela lá e, depois de olhar bruscamente ao redor por um minuto com seu olho mágico, desapareceu novamente com outro estalo. Sentindo-se tão visceralmente abandonada que sua pele doía, Hermione caminhou pela estrada de cascalho do endereço, olhando ao redor em um terreno vazio, implotável, ou então um ponto médio antes de ser direcionada para o local real. Depois de olhar ao redor nervosamente, ela engoliu em seco e se resignou a esperar. Havia um toco ao lado da pista. Ela se sentou. Depois de mais um minuto, ela puxou um livro, mantendo os ouvidos alertas para qualquer ruído. Ela tinha lido 6 páginas quando um som à sua esquerda a fez erguer os olhos bruscamente. A luz de uma porta flutuante no terreno baldio apareceu de repente, e com ela um barraco em ruínas começou a sangrar à vista. Draco Malfoy estava parado na porta. Ela não o via há mais de 5 anos. Ela guardou o livro na bolsa e avançou. Sua frequência cardíaca aumentava a cada passo. Ele tinha ficado mais alto e mais largo. A arrogância de seus dias de escola havia desaparecido, substituída por uma sensação fria de poder. Garantia mortal. Mesmo depois que ela subiu os degraus, ele se elevou sobre ela. Ele era pelo menos tão alto quanto Ron, mas se sentia maior. A altura de Ron sempre foi compensada por sua magreza e falta de jeito. Malfoy possuía cada centímetro de sua estatura, como se fosse uma prova adicional de sua superioridade enquanto a olhava fixamente. Seu rosto havia perdido todos os traços de menino. Foi cruelmente lindo. Seus afiados traços aristocráticos estavam definidos em uma expressão dura e inflexível. Seus olhos cinzentos eram como facas. Seu cabelo ainda era loiro pálido, penteado descuidadamente para o lado. Ele se inclinou indiferente contra o batente da porta. Ele deixou espaço apenas para ela entrar, contanto que ela roçasse levemente contra suas vestes. Ela sentiu o cheiro forte de cedro no tecido ao passar. Ele se sentia perigoso. Ela podia sentir a mancha da magia negra ao redor dele. Aproximar-se dele era como caminhar em direção a um lobo ou dragão. Seu corpo inteiro parecia tenso enquanto ela se aproximava. Ela lutou contra um medo que parecia estar cortando seu caminho por sua espinha. Uma sensação de crueldade pairou sobre ele. Ele matou Dumbledore aos 16 anos, e isso foi apenas o começo de sua ascensão manchada de sangue. Se a lâmina de um assassino fosse transformada em um homem, ela assumiria a forma de Draco Malfoy. Ela olhou para ele, levando-o para dentro. Lindo e maldito. Um anjo caído. Ou talvez o anjo da morte. Esses clichês, mas de alguma forma o capturaram. Se ele era complicado ou em conflito, não demonstrou. Ele apenas parecia cruel, severo e bonito. Malfoy, eu entendo que você quer ajudar a Ordem. Ela disse depois que ela entrou na cabana e ele fechou a porta atrás dela. Ela lutou contra o impulso de recuar ou virar bruscamente quando ouviu um clique. Ela estava sozinha em uma casa com Draco Malfoy, a quem ela concordou em se vender em troca de informações. A poção calmante que ela tomou imediatamente antes de sair com Moody estava longe de ser um alívio suficiente para o terror nauseante, rastejando por ela. Ela sentia isso por toda parte. Em sua espinha,
e em seu estômago, e em suas mãos, e fechando em torno de sua garganta com tanta certeza como se ele a estivesse estrangulando. Ela endireitou os ombros e se forçou a examinar a sala lentamente. O edifício parecia composto principalmente de uma sala grande e vazia, quase nenhum móvel à vista. 2 cadeiras, uma mesa, nada mais. Sem cama. Você entende os termos? Ele disse friamente quando ela olhou para ele novamente. Perdão. E eu, em troca da informação. Agora e depois da guerra. Seus olhos brilharam com uma mistura de crueldade e satisfação quando ele disse isso. Hermione não vacilou. Sim, eu sou seu de agora em diante. Moody diz que ele agirá como Bonder se você exigir um voto inquebrável. Ela disse, tentando esconder qualquer amargura em seu tom. Ele deu um sorriso malicioso. Isso não será necessário. Vou confiar na nobreza grifinória que você tem se você jurar agora. Eu juro, sou seu. Você tem minha palavra? Ela disse sem se dar tempo para hesitar. Ela desejou poder se sentir triunfante por ele estar deixando-a com uma saída. Mas se eles ganharam a guerra neste ponto, seria por causa dele. Ela devia a ele. Todos eles fariam. Até que ganhemos. Você não deve fazer nada que interfira com minha capacidade de contribuir para a ordem. Ela o lembrou com firmeza. Ah, sim. Vou ter que garantir que vou mantê-lo vivo até que isso acabe. Ele sorriu enquanto a examinava. Eu quero que você jure. Ela disse com uma voz tensa. Seus olhos brilharam e ele colocou a mão sobre o coração. Eu juro, disse ele em um tom engraçado. Não vou interferir com suas contribuições para a ordem. Então ele estalou. Meu Deus, mas você está desconfiando de mim, não é? Preocupado, tudo isso é apenas um estratagema da minha parte para conseguir um pedaço de você antes que a guerra termine e você morra, manos. Ele especulou. Não se preocupe. Como prova de minha sinceridade, não vou tocar em você ainda. Afinal, esperei tanto tempo para ter você como meu prêmio. Posso me conter um pouco mais. Ele sorriu como um lobo para ela. Nesse ínterim, vou deixá-lo voltar correndo para sua preciosa ordem com minhas informações e me sustentar com sua deliciosa companhia. Se Malfoy estava tentando deixar Hermione nervosa, ele estava fazendo um excelente trabalho, como se a ideia de consentir em qualquer coisa horrível que ele quisesse fazer com ela não fosse ruim o suficiente. Ter que continuar temendo quase parecia pior. Ela cerrou os dentes e se forçou a respirar. Ela deslizou a mão nas costas e apertou com força, então se forçou a abrir os dedos lentamente. Preparandose, limpando sua mente. Isso era melhor, ela raciocinou. Quanto mais ele esperava para agir, mais tempo ela tinha para tentar garantir sua lealdade, para encontrar uma maneira de colocá-lo no calcanhar antes que ele se cansasse dela. Ela assentiu brevemente. Tudo bem, isso é generoso da sua parte. Ele colocou a mão sobre o coração. Você não tem ideia da alegria que me traz ouvi-lo dizer isso, disse ele com falsa alegria. Os olhos de Hermione se estreitaram. Ela não conseguia entendê-lo. Seu verdadeiro motivo estava escapando completamente dela. Ela odiava como isso a deixava em desvantagem. Mas você sabe, disse Malfoy de repente parecendo contemplativo. Talvez você deva me dar algo. Hermione a encarou. Para aquecer meu coração frio, ele disse maliciosamente. Uma lembrança para me manter motivado. O que você quer? Ela perguntou com uma voz rígida. Ela começou a calcular mentalmente as opções prováveis. Talvez ele a fizesse se despir. Ou chupá-lo, ela nunca tinha feito isso antes, ela certamente seria terrível. Ou goze na cara dela. Ou talvez ele quisesse que ela ficasse lá e o deixasse amaldiçoá-la. Ou apenas dar um backhand no rosto dela em retribuição pelo 3º ano. Você não parece muito entusiasmado, disse Malfoy. Estou ofendido, de verdade. Hermione tentou se conter para não olhar para ele. Esses clichês, mas de alguma forma o capturaram. Se ele era complicado ou em conflito, não demonstrou. Ele apenas parecia cruel, severo e bonito. Malfoy, eu entendo que você quer ajudar a ordem. Ela disse depois que ela entrou na cabana e ele fechou a porta atrás dela. Ela lutou contra o impulso de recuar ou virar bruscamente quando ouviu um clique. Ela estava sozinha em uma casa com Draco Malfoy, a quem ela concordou em se vender em troca de informações. A poção calmante que ela tomou imediatamente antes de sair com Moody estava longe de ser um alívio suficiente para o terror nauseante, rastejando por ela. Ela sentia isso por toda parte, em sua espinha, e em seu estômago, e em suas mãos, e fechando em torno de sua garganta com tanta certeza como se ele a estivesse estrangulando. Ela endireitou os ombros e se forçou a examinar a sala lentamente. O edifício parecia composto principalmente de uma sala grande e vazia,
Quase nenhum móvel à vista. 2 cadeiras. Uma mesa. Nada mais. Sem cama. Você entende os termos? Ele disse friamente quando ela olhou para ele novamente. Perdão. E eu, em troca da informação. Agora e depois da guerra. Seus olhos brilharam com uma mistura de crueldade e satisfação quando ele disse isso. Hermione não vacilou. Sim, eu sou seu de agora em diante. Moody diz que ele agirá como Bonder se você exigir um voto inquebrável. Ela disse, tentando esconder qualquer amargura em seu tom. Ele deu um sorriso malicioso. Isso não será necessário. Vou confiar na nobreza grifinória que você tem se você jurar agora. Eu juro, sou seu. Você tem minha palavra? Ela disse sem se dar tempo para hesitar. Ela desejou poder se sentir triunfante por ele estar deixando-a com uma saída. Mas se eles ganharam a guerra neste ponto, seria por causa dele. Ela devia a ele. Todos eles fariam. Até que ganhemos. Você não deve fazer nada que interfira com minha capacidade de contribuir para a ordem. Ela o lembrou com firmeza. Ah, sim. Vou ter que garantir que vou mantê-lo vivo até que isso acabe. Ele sorriu enquanto a examinava. Eu quero que você jure. Ela disse com uma voz tensa. Seus olhos brilharam e ele colocou a mão sobre o coração. Eu juro, disse ele em um tom engraçado. Não vou interferir com suas contribuições para a ordem. Então ele estalou. Meu Deus, mas você está desconfiando de mim, não é? Preocupado, tudo isso é apenas um estratagema da minha parte para conseguir um pedaço de você antes que a guerra termine e você morra, manos. Ele especulou. Não se preocupe. Como prova de minha sinceridade, não vou tocar em você ainda. Afinal, esperei tanto tempo para ter você como meu prêmio. Posso me conter um pouco mais. Ele sorriu como um lobo para ela. Nesse ínterim, vou deixá-lo voltar correndo para sua preciosa ordem com minhas informações e me sustentar com sua deliciosa companhia. Se Malfoy estava tentando deixar Hermione nervosa, ele estava fazendo um excelente trabalho, como se a ideia de consentir em qualquer coisa horrível que ele quisesse fazer com ela não fosse ruim o suficiente. Ter que continuar temendo quase parecia pior. Ela cerrou os dentes e se forçou a respirar. Ela deslizou a mão nas costas e apertou com força, então se forçou a abrir os dedos lentamente. Preparando-se, limpando sua mente. Isso era melhor, ela raciocinou. Quanto mais ele esperava para agir, mais tempo ela tinha para tentar garantir sua lealdade, para encontrar uma maneira de colocá-lo no calcanhar antes que ele se cansasse dela. Ela assentiu brevemente. Tudo bem, isso é generoso da sua parte. Ele colocou a mão sobre o coração. Você não tem ideia da alegria que me traz ouvi-lo dizer isso, disse ele com falsa alegria. Os olhos de Hermione se estreitaram. Ela não conseguia entendê-lo. Seu verdadeiro motivo estava escapando completamente dela. Ela odiava como isso a deixava em desvantagem. Mas você sabe, disse Malfoy de repente parecendo contemplativo. Talvez você deva me dar algo. Hermione a encarou. Para aquecer meu coração frio, ele disse maliciosamente. Uma lembrança para me manter motivado. O que você quer? Ela perguntou com uma voz rígida. Ela começou a calcular mentalmente as opções prováveis. Talvez ele a fizesse se despir. Ou chupá-lo, ela nunca tinha feito isso antes, ela certamente seria terrível. Ou goze na cara dela. Ou talvez ele quisesse que ela ficasse lá e o deixasse amaldiçoá-la. Ou apenas dar um backhand no rosto dela em retribuição pelo 3º ano. Você não parece muito entusiasmado, disse Malfoy. Estou ofendido, de verdade. Hermione tentou se conter para não olhar para ele. Você gostaria que eu te beijasse ou apenas ficasse aqui e deixasse você me enfeitiçar? Ela perguntou no tom mais recatado que ela conseguiu. Malfoy deu uma risada latida. Meu Deus, Granger. Você está desesperado. Estou aqui. Achei que fosse óbvio. Tão verdadeiro, disse ele balançando a cabeça. Bem, estou totalmente duelando por hoje. Vamos ver se essa sua boca é capaz de fazer qualquer coisa além de falar. Hermione achou que fosse vomitar, e a repulsa deve ter aparecido em seu rosto. Malfoy sorriu cruelmente. Beije-me, disse ele em esclarecimento, como uma demonstração de sua sinceridade. Ele sorriu para ela e não se mexeu. Ele apenas ficou lá, esperando que ela se aproximasse dele. Todo o corpo de Hermione parecia encharcado de frio terror com a ideia de estender a mão e tocá-lo. De tê-lo tocado com aquelas mãos frias, pálidas e assassinas dele. De pressionar sua boca contra a dele. Ficar perto dele sem ter a varinha apontada para seu coração parecia tão vulnerável quanto expor sua garganta a um lobo. Ela hesitou. Como você quer que eu te beije? Ela perguntou. Surpreenda-me, disse ele, encolhendo os ombros. Surpreenda-o.
Bem, isso foi uma abertura, uma oportunidade que ela teve de capitalizar. Ela o analisou rapidamente. Ele a estava provocando. Toda a conversa parecia estar intencionalmente tentando deixá-la com raiva dele. Para vê-la se contorcer sob o poder que ele tinha sobre ela. Este beijo provavelmente tinha a intenção de selar sua animosidade. Ele esperava que ela fosse resistente e orgulhosa, incapaz de esmagar seu ódio, para que ele pudesse enganá-la para alimentar sua própria punição e mantê-la distraída por suas emoções. Ela não podia dar a ele. Ela se preparou. Ela não iria perder. Ela se aproximou dele, estudando seu rosto cuidadosamente. Ela nunca tinha estado tão perto dele antes. Para alguém tão ansioso por ela, ele não parecia. Suas íris estavam contraídas. Seus olhos quase todos cinza. Ele parecia divertido. A espiral de medo em sua espinha parecia uma agulha sendo enfiada em suas costas. Seu coração batia com tanta força que parecia que estava se machucando nas costelas. Ela deslizou os braços em volta do pescoço dele e puxou para si. Ele sorriu e permitiu. Quando seus lábios estavam quase se tocando, ela fez uma pausa, meio que esperando encontrar uma faca enterrada até o cabo em seu estômago. Houve um breve momento de quietude entre eles, respirando lentamente, perto o suficiente para o ar passar pelos rostos um do outro. Seu hálito cheirava a zimbro apimentado e forte como uma folha perene recém-cortada. Ela estudou aquela letalidade e frieza de seus olhos. Ela se perguntou o que ele viu quando olhou para trás. Os assassinos ainda são homens, ela disse a si mesma. Então ela deu a ele um beijo lento e doce. Ela imaginou como faria isso por alguém por quem se sentia afetuosa. Deslizando as mãos em seu cabelo enquanto ela o aprofundava, ela provocou seus lábios com a língua e murmurou levemente contra sua boca. Ele tinha gosto de gin. Claramente não era o que ele esperava. Aparentemente, surpresas não eram realmente sua praia. Ele se acalmou em espanto visível no momento em que seus lábios suavemente se encontraram e depois de um momento se afastou dela. Seus olhos estavam mais escuros agora. Hermione não tinha certeza se estava satisfeita ou preocupada com aquele detalhe. Sua frequência cardíaca diminuiu um pouco. Sua diversão havia desaparecido e de repente ele parecia estar considerando-a mais seriamente. Você não luta muito, não é? Ele perguntou abruptamente. Não. A maior parte do meu trabalho é fora de invasões. Ela admitiu, não querendo detalhar o que ela fez. Ela estava ali para obter informações, não para fornecê-las. Você conhece o Clemência? Sim. Moody me treinou. Ela mentiu. Eu não tenho muita prática, mas ele disse que eu era bastante sólido nisso. Bem, isso é um alívio. Seria um problema se você fosse pego e eles encontrassem os detalhes desse arranjo em sua mente. Ele disse com a expressão mais séria que ela já tinha visto em seu rosto. Então ele zombou. Espero que não se importe se eu verificar por mim mesmo o quão bom você é. Esse foi todo o aviso que ele deu antes de entrar abruptamente em sua mente. Os escudos de Hermione já estavam levantados, e a força com que ele os atingiu foi o suficiente para fazer sua cabeça ressoar, como se ele tivesse batido um gongo dentro dela. Ele continuou empurrando com força contra suas paredes, uma e outra vez, até que ela estava ofegando de dor enquanto o mantinha fora. Então ele fez uma pausa e ela quase tropeçou. Você é surpreendentemente bom nisso, disse ele, parecendo realmente surpreso. Ela o pegou dele e o desenrolou parcialmente, olhando para vários mapas e plantas de construção. Estou confiando que Moody tem o bom senso de não usar tudo de uma vez, disse ele. Seu serviço será um dos segredos mais cuidadosamente protegidos da Ordem. Você é inútil uma vez que seu disfarce seja descoberto. Não vamos arriscar. Bom, ele disse com uma voz fria. Vejo você na terça então. Pratique sua oclumência. Ele desapareceu com um estalo,